e coisas extraordinárias iriam acontecer. E o que o povo de Israel mais queria? A vitória sobre os seus inimigos. Era o que eles mais queriam. Então Deus levantou Saul, ungiu Saul, colocou o Espírito Santo em Saul e deu a Saul essa capacidade. Deus deu essa carta branca a Saul. Faça o que o seu coração quiser fazer. E Saul, de fato, como os demais povos povo que compunham Israel, as 12 tribos, queriam se livrar dos filisteus. Ok, esse é o cenário. Saul era um homem alto, bonito, agora completou, né, com a presença do Espírito Santo, um homem de Deus, se destacando, do ombro para cima ele era o mais alto, o mais belo, o mais bonito de Israel. Deus escolheu um top dos tops para aquele momento da história. E aí, irmãos, eu quero ler com você, versículo 9, vai dizer assim: aconteceu que no momento em que Saul se virou para se despedir de Samuel, Deus lhe mudou o coração. Olha que coisa. E todos esses sinais aconteceram naquele mesmo dia. No mesmo dia ele foi ungido rei. No mesmo dia ele recebeu profecias de Samuel. No mesmo dia as profecias se cumpriram na vida dele. Tudo aconteceu, tudo no mesmo dia. Deus foi ali honrando a sua palavra. Como nós queremos isso, né? Que Deus faça promessas, que Deus cumpra as suas promessas em nossas vidas hoje, já, no mesmo dia, como aconteceu com Saul. Queremos que Deus derrame sobre nós o Espírito Santo, que o Espírito Santo se faça presente na vida da gente, como aconteceu com Saul. Versículo 10. Quando eles chegaram a Gibeá, eis que um grupo de profetas saiu ao encontro deles. Olha o finalzinho do versículo, vai dizer: o Espírito de Deus se apossou de quem? De Saul. E ele profetizou no meio deles, algo que não aconteceu com Davi. A Bíblia não vai dizer que o Espírito Santo se apossou de Davi e Davi começou a profetizar. A Bíblia não vai dizer isso. Mas sobre Saul, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo se apossou de Saul e fez de Saul um profeta. Profeta é aquele que fala em nome de Deus. E no Novo Testamento vai dizer em Coríntios: procurai com zelo os melhores dons, mas principalmente que profetizeis. A profecia é um dom muito importante para a igreja, é um dom muito importante para o povo de Deus. E Deus não só ungiu Saul rei, deu a ele o poder humano, mas também deu poder espiritual a Saul. Saul então foi um homem que foi capacitado por Deus. Saul recebeu uma unção, um chamado, recebeu o poder de Deus para exercer o seu reinado e ser um rei diferenciado, né? Um rei diferenciado, né? A segunda a gente fala de príncipe, né? A nossa mente imagina aquele homem bonito, um porte atlético, um rosto lindo, olhos claros, pele clara, cabelo liso. A gente imagina um cara forte, que sabe lutar, que sabe guerrear. Saul era esse protótipo, Saul era esse modelo. Tudo que você queria num rei, Saul possuía. Fisicamente muito bem apessoado, vinha de uma família rica, tinha posse a família dele, né? Saul recebeu de Deus, do profeta Samuel, uma unção com óleo sobre ele. Saul recebeu a presença do Espírito Santo na vida dele, coisa que não era comum naquela época. Então ele recebeu poder humano e poder espiritual. Que coisa tremenda. Mas o que me chamou a atenção na história dele é o que está aqui mais adiante, quando ele de fato se torna rei. Tudo aconteceu no ambiente espiritual. Saul vai a Samuel, Samuel unge ele, diz que você vai ser rei. O Espírito Santo se apodera dele. Ele é um homem cheio do Espírito de Deus, mas até agora era uma experiência de Saul, Samuel e Deus, mas ninguém sabia. Só que agora tinha que dar publicidade.
Tinha que apresentar Saul como rei para o povo de Israel. Presta atenção na sua Bíblia agora aí, ó. Capítulo 10, versículo 21. Samuel então reúne o povo, as 12 tribos, que está no início aqui desse versículo 17, reúne o povo de Israel, das 12 tribos. Lá no versículo 21 vai dizer assim: então Samuel chamou a tribo de Benjamim pelas suas famílias, e foi indicada a família de Matre, e da família de Matre foi indicado Saul, filho de Quis, mas quando o procuraram, não puderam encontrá-lo. Eu fico imaginando o seguinte: Samuel combinou, olha, Saul, a gente vai reunir o povo, e naquele momento eu vou te apresentar como escolhido de Deus, você como rei sobre Israel. Tudo combinado. Como diz o ditado, né? O combinado não sai caro. Combinou. Samuel convoca o povo, 12 tribos, reúne o povo, e ali, por uma escolha de Deus, tribo de Benjamim, família de Matre, escolhe Saul. Está aqui o Saul. Ah, cadê o Saul? Onde está o Saul? Saul, né? Saul, cadê você? Cadê Saul? Onde está Saul? Eu fiquei me perguntando por que Saul se escondeu. Ele tinha tudo. Um homem fisicamente perfeito. Sonho de consumo dos homens de hoje, né? Vão fazer plástica, botox e tudo mais aí para ficar bonito, né? Fazem até implante capilar, botam lente de contatos, vão fazer abdômen, vão para academia, tentando achar um corpo perfeito. Saul já era assim, perfeito fisicamente. Aí podíamos dizer, não, mas falta nele alguma coisa. Não, Saul tinha o Espírito Santo nele. O Espírito Santo habitava em Saul. Mas alguma coisa sim, Saul era profeta. Saul, ó, ouvia de Deus, ó, ele tinha acesso a Deus aqui, ó, ele tinha uma comunhão com Deus. Mas na hora de apresentar ele como rei de Israel, cadê Saul? O versículo 22 vai dizer, 22 vai dizer aonde Saul estava. Diz assim, ó: então perguntaram ao Senhor se aquele homem já havia chegado ali, e o Senhor respondeu: ele está aí escondido entre a bagagem. Presta atenção, amados. Presta atenção. Não foi o pai de Saul que achou ele. Não foi um amigo de Saul que o achou. Não foi um conhecido de uma outra tribo. Quem disse que Saul estava lá foi o Senhor. Eu fico imaginando que as pessoas, todo o mundo começou a procurar Saul. Cadê Saul? Procura aqui, vai numa casa, entra na outra, vai ali, vai aqui, e uma convulsão social. Cadê o Saul? E você leu comigo que Saul, ele se sobressaía. Do ombro para cima não tinha ninguém maior do que Saul, então é meio difícil ele se esconder. Mas ele se escondeu tão bem que ninguém achou. Ao ponto de ter que perguntar para o Senhor: Senhor, Saul está aqui? Aí Deus responde: sim, ele está aí. Senhor, onde está Saul? Escondido entre as bagagens. Ele foi para o lugar onde ninguém talvez o procurasse. Porque, como eu falei para os irmãos, as 12 tribos se reuniram em determinado lugar. E aí, para aquele lugar, as tribos se deslocaram. Houve um deslocamento físico, 12 tribos. Então, tiveram que colocar em algum lugar a bagagem deles. Afinal de contas, estavam viajando. Colocou aquelas malas, sacolas, sei lá. E Saul se escondeu lá, onde ninguém provavelmente não o procuraria, no meio das bagagens. Eu fiquei me indagando o que fez Saul se esconder. O que fez Saul ficar ali no meio das bagagens? O que aconteceu com ele? Ele tinha tudo. Tudo. Dinheiro. Um homem super
top, bonitão, família rica, ungido para ser rei de Israel. Já sabia que ia ser rei de Israel, porque Deus havia escolhido ele, uma escolha de Deus. Ele também sabia disso. Deus habitava nele, o Espírito Santo fazia morada nele, e o capacitou com o dom de ser um profeta. Tudo isso, irmão, me fez fazer uma pergunta em cima do tema da mensagem. O tema do mês é cuidado pelo Espírito Santo. Mas nesses anos de ministério, mais de 30 anos como pastor de igrejas do Senhor, me veio ao coração que muitas vezes nós impedimos o cuidado do Espírito Santo. O Espírito Santo quer cuidar da gente e a gente não deixa. É o diabo não. Não é o diabo atrapalhando. Não é Cicrano Beltrano está atrapalhando o Espírito Santo cuidar de mim. Nós mesmos. Fiquei pensando nisso. Como que Saul tinha todo o potencial de ser o maior rei que Israel poderia ter. Tinha todos os predicados para ser um homem poderoso, famoso, reconhecido na sociedade, entre Israel, entre os povos adversários, porque Deus lhe disse, ó, eu vou encher você com o Espírito Santo e você vai poder pedir o que você quiser. Faça o que está no seu coração. Oh Deus, como eu queria que o Senhor falasse assim comigo. Faz o que você tem aí no seu coração, que eu sou contigo, né? E Saul, a faca e o queijo na mão, e na hora de apresentar-se ao povo como rei de Israel, ele se esconde. Eu fico me perguntando, até quando nós vamos ficar escondidos atrás da bagagem? Até quando você e eu vamos nos esconder daquilo que Deus já ordenou sobre nós? Até quando vamos ficar postergando o que Deus tem para realizar através de nós? Eu vou lhe dar algumas dicas a partir da história de Saul, para tentarmos entender o que aconteceu com Saul. Eu encontro algumas explicações na Bíblia. O que moveu o coração de Saul para ele fazer o que fez? Preste atenção na sua Bíblia também. Versículo 23 vai dizer assim, ó, 1 Samuel 10, 23. Então correram e o tiraram de lá, onde ele estava escondido. Ele ficou em pé no meio do povo, era mais alto de todos. Dos ombros para cima, ele sobressaía todo o povo. Então Samuel disse a todo o povo, vocês estão vendo quem o Senhor escolheu? Não fui eu que escolhi, em outras palavras, foi Deus que escolheu. Pois em todo o povo não há ninguém semelhante a ele. Então todo o povo começou a gritar, viva o rei. Até o povo aceitou. O povo aceitou. Ok. Volte no capítulo 9. Quando Samuel fala com Saul de que ele seria o escolhido, ele comete um dos erros que a gente volta e meia comete igualzinho. Ele duvida de Deus. Quando você recebe uma boa notícia, o que você faz? Primeira reação nossa, contar para os outros. E esses outros, geralmente familiares, pessoas mais chegadas, não é isso? Quando acontece algo bom com a gente quer contar logo, olha, aconteceu um negócio legal comigo. E Saul tinha muita coisa boa para contar. Mas ele
capítulo 10. Eu falei 9, né? Capítulo 10. Versículo 13. Aí eu começo a encontrar algumas respostas. Diz assim, 10, 13. E depois de profetizar, Saul seguiu para o alto do monte. O tio de Saul perguntou a ele e ao seu servo: aonde vocês foram? Saul respondeu: fomos procurar as jumentas, e quando vimos que não apareciam, fomos falar com Samuel. Então o tio de Samuel disse: conte-me, por favor, o que Samuel disse a vocês. Versículo 16, está aqui na tela. Respondeu Saul a seu tio: informou-nos de que as jumentas foram encontradas, porém com respeito ao reino de que Samuel falara, não lhe declarou. Saul escondeu a parte mais importante do encontro dele com Samuel. Ele escondeu. Deixa aqui na tela, por favor. Ele escondeu. Ele não falou para o tio dele. A gente começa a perceber que por mais que fisicamente ele fosse um cara bem abençoado, ele tinha alguns traumas, né? Ele tinha alguma dificuldade no nível emocional dele. Ele é de uma família rica. Uma família que tinha posses. Um homem bonito. Ele foi ungido por Deus para ser rei. E ele não conta para o tio dele. Porque o início dessa história é que o pai dele tinha umas jumentas, e as jumentas fugiram. Então o pai dele vai até a Saul e fala: Saul, vai procurar as jumentas. Jaú pega o servo, cara rico, né? Leva o servo com ele e procura por um monte de lugares e não acha. Aí o servo fala com ele: Senhor, aqui perto tem um profeta, Samuel, vamos falar com ele, porque ele consulta a Deus e descobre onde estão as jumentas. É mais fácil. Saul ficou meio que assim: tá bom, mas como é que a gente vai lá? Geralmente é consulta com o profeta, leva uma oferta para o profeta, e a gente comeu a comida toda, que a gente vai levar para ele? Aí ele fala assim: olha, eu tenho aqui um pouquinho de prata. Então tá bom, vamos levar esse pouquinho de prata e vamos dar para o profeta. E foram. E daí decorreu tudo que eu já narrei para os irmãos e que a gente já leu aqui. Esse encontro de Saul com o profeta Samuel mudou a vida de Saul. Ele agora não está mais atrás de jumentas, ele agora já não era mais o filho de alguém rico, agora ele era o rei de Israel. Ele não era mais alguém comum, agora ele era um profeta de Deus. O Espírito Santo habitava nele. Houve um plus na vida dele, ele aumentou no cacife dele. Mas ele, pela atitude dele, aqui com o tio dele, me demonstra algumas coisas. Primeiro, ele tinha uma baixa estima. Segundo, ele não acreditou muito no que o Samuel fez com ele. Porque quando acontece coisa boa, a gente quer contar para todo mundo. E ele omitiu o que o profeta Samuel falou com ele: você vai ser rei de Israel, você vai receber o Espírito Santo, vai mudar você vai ser um outro homem. Ele omitiu tudo isso. Ele escondeu do tio dele tudo isso. Ninguém da família de Saul soube. Só soube que Saul seria rei no dia que Samuel apontou: é ele o rei. Nem o pai dele sabia, nem a mãe dele sabia, nem os servos dele sabia, nem a família dele sabia. Ele escondeu tudo para ele. Sabe quando a gente pode tirar e volta no tema? A gente impede, a gente atrapalha o Espírito Santo de cuidar da gente quando a gente não compartilha aquilo que Deus está fazendo com a vida da gente. A gente começa a perder o cuidado do Espírito Santo quando a gente duvida desse cuidado dele conosco.
A gente começa a perder, ou a impedir que o Espírito Santo cuide da gente, quando a gente não dá importância a esse cuidado de Deus. Então a gente acaba se escondendo atrás da bagagem. A gente se fecha no nosso mundinho e vamos vivendo a nossa vida comum. E Deus nos chamou para viver uma vida incomum. Deus nos chamou para viver o extraordinário. Deus nos chamou para viver numa outra dimensão, amados. Alguns autores falam da quarta dimensão espiritual. Deus nos chamou para viver essa quarta dimensão espiritual. Só que a gente quer ficar na bagagem. Temos todo o potencial, temos o chamado, temos o dom, temos a presença do Espírito Santo. Deus nos chamou para fazer, mas nós preferimos nos esconder no meio da bagagem. Por quanto tempo mais vamos fazer isso? Você conhece a história de Saul? Sabe que ele, depois de rei, se tornou um perverso. Ele tentou matar o próprio filho, chamado Jonatas. Tentou matar Davi por inveja. Ele depois perdeu a presença do Espírito Santo, porque ele desobedeceu a Samuel, o profeta. Tudo como consequências que vieram depois que ele se tornou rei. Mas as consequências são, a causa de tudo isso foi que ele demonstrou duvidar daquilo que Deus chamou ele para fazer. Ele duvidou do chamado dele. Eu, rei de Israel, quero isso não. Eu, rei de Israel, esse profeta está meio velhinho, está meio caduco. Ele chega a renegar a própria experiência que ele teve com o Espírito Santo. Ele foi tomado pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito de Deus mudou o coração dele e passou a ser uma outra pessoa. Mas aquilo não durou muito tempo, porque haviam dúvidas no coração de Saul. Experiências do seu passado o afetaram. Coisas da autoestima, da alma dele, atrapalharam a obra do Espírito Santo na vida desse homem. Eu fico pensando, irmãos, que a gente faz isso também no nosso dia a dia. Deus nos capacitou para tanta coisa, sabe? Essa falsa modéstia, que a gente muitas vezes se esconde atrás dela. Essa falsa modéstia, não. Sabe como é que é? Se Deus quiser, irmão, Deus quer, tanto que já te deu o dom. Deus escolhe outro. Não, Deus escolheu você. Escolheu. Tem outro não. É você mesmo. Deus poderia ter escolhido qualquer um para ser rei de Israel. Escolheu Saul. Deus poderia escolher qualquer outro, irmãos, na sua família. Escolheu você. Escolheu você para ser profeta da sua casa. Escolheu você para ser instrumento nas mãos dele no seu lar, no seu trabalho, onde você mora. Você ser um profeta de Deus onde você andar, porque o Espírito Santo está em você. O Espírito Santo habita em você. Por quanto tempo mais vão ficar pedindo a Deus para fazer aquilo que Ele já fez? Senhor, derrama em mim o Espírito Santo. Eu já derramei. Eu fico imaginando Deus falando do céu. Eu já derramei, ei. Acorda. Igreja, acorda. Eu já enviei o Espírito Santo sobre você. Eu já te dei os dons. Use. Exercite a minha autoridade, coloquei sobre a sua vida. Jesus falou em Lucas: eis que vos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. A gente leva essa falsa modéstia para a vida profissional, essa falsa modéstia para os relacionamentos, e perdemos a oportunidade de nos destacar pela presença de Deus na vida da gente. É Deus que vai criando oportunidades, e a gente vai se escondendo no meio da bagagem.
Deus vai criando oportunidades. A gente tem, eu não sei falar, eu sou meio tímido, eu sou gago, eu sou careca, eu sou alto, eu sou baixo, eu sou magro, eu sou gordo, eu não sei falar, eu tenho voz rouca, eu tenho voz bonita, sei lá. A gente coloca um monte de empecilhos. E fazemos igual Saul. Nos escondemos no meio da bagagem. A Bíblia fala, irmãos, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as coisas, as boas novas. Mas como ouvirão, se não há quem pregue? Vivemos um tempo assim, de carência de pessoas que preguem, com seu testemunho, nas oportunidades que são colocadas diante de si. Falar do amor de Deus, da graça de Deus, do favor de Deus. Eu poderia falar mais um pouquinho, mas já são 9 horas. Queria que você meditasse sobre isso. Saul não contou ao tio que Samuel tinha dito a respeito do reino. E nós não contamos às pessoas o que o Senhor tem falado sobre o seu reino nesses dias. Mais do que nunca na história, Deus precisa que homens e mulheres falem a respeito do reino dele aqui na terra. Do reino de Deus. E Saul, ficou quietinho. Precisou o Senhor dizer aonde ele se escondeu. Saltou no meio da bagagem, vai lá. E estava lá escondido. Cadê Saul quando o gigante Golias apareceu? Onde estava Saul? No meio da bagagem agora, de novo, né? Escondido debaixo da tenda. Por quanto tempo mais, irmão? Vamos ver o diabo cirandear a nossa casa, causar danos às nossas famílias. Vamos ficar escondidos no meio da bagagem. Por quanto tempo mais os gigantes vão ficar nos afrontando? Vamos ficando caladinhos, deixando os gigantes nos afrontar. Até uma hora que Deus vai se encher e vai levantar um Davi para fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Será que Deus vai ter que chamar alguém para fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer? O rei não era Davi, o rei era Saul. Se tinha alguém autossuficiente para enfrentar, alto na altura mesmo, para enfrentar Golias, era Saul. Saul era o mais alto dentro do povo de Israel. Se Davi tinha 1,70 m, vou supor que Saul devia ter 1,90 m, quase 2 metros. Golias tinha 3 metros e qualquer coisa. Era um homem muito grande. Mas proporcionalmente, quem tinha que lutar contra o gigante era Saul. E Saul se escondeu. Porque quando foi chamado a lutar, ele se acovardou. E muitas vezes impedimos o Espírito Santo de cuidar da gente, porque nós nos acovardamos. Nos escondemos. Não tem tempo. Estou cansado. Correria muito grande. Dormi mal. Estou passando por isso. Passando por aquilo. Tenho problema disso, problema daquilo. Não tenho dinheiro. Tenho dificuldade. Assim nós vamos dando boas desculpas. Até um dia que Deus vai levantar Davi. Só te lembro o seguinte: até Deus levantar Davi, passou-se alguns anos. Eu lhe pergunto, para mim também isso, por quanto tempo mais nós vamos suportar o gigante nos afrontando? Mais 1 ano? Mais 2 anos? 3 anos? 10 anos? Estamos esperando um salvador da pátria aparecer? Alguém enviado por Deus. Deus enviou você, amado. Deus não precisa enviar ninguém não, Ele já enviou você. Ele já lhe capacitou, Ele deu poder, Ele deu o Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que mudou o coração de Saul é o mesmo Espírito Santo que muda o seu coração e o meu coração. O mesmo Espírito Santo que levou o Saul a profetizar é o mesmo Espírito Santo que nos levanta para profetizar aqui nessa noite em nome de Jesus. Está na hora de você se levantar, de se posicionar e dizer para o gigante: gigante, acabou para você. Eu me levanto aqui
não com espada e com lança, mas eu me levanto em nome do Senhor dos exércitos, a quem você tem afrontado. Foi assim que Davi fez? Vamos ficar em pé. Qual bagagem você está carregando? Que tem te feito ficar preso lá no depósito da bagagem, ao invés de estar na posição para ser instrumento nas mãos de Deus? Que bagagem está te atrapalhando a sua caminhada? Que fatos do seu passado têm te gerado uma timidez, uma insegurança, uma incerteza? Você tem dúvidas do que Deus te prometeu? Você tem receio de fazer a obra do Senhor? Que medos estão no seu coração, na sua mente? Irmãos, estão caminhando para o final de mais um ano. 2024 está indo embora. Você vai esperar 2025 para Deus mudar a sua história, seu lar, sua vida profissional, afetiva, familiar? Coloca a mão no seu coração. Senhor nosso Deus, queremos nessa noite deixar as bagagens aqui, Senhor. Não carregar mais bagagem alguma. O Senhor falou: vinde a mim, vós estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve, meu jugo é suave, falou Jesus. Quantas cargas nós carregamos, Senhor, que nos afetam emocionalmente. Quantas palavras malditas foram ditas a nós, ó Pai, no passado, Pai, que até hoje nos impacta, até hoje nos mobiliza, até hoje nos impede de avançar, Senhor. Atrapalha essa caminhada, Senhor. Essas bagagens precisam ficar aqui, Senhor. Meu irmão precisa ir embora daqui leve, Senhor, leve. Espírito Santo, o Senhor foi enviado para estar conosco. O seu lugar não é no espaço físico. O seu lugar é fazer morada nos nossos corpos, aos quais oferecemos a Ti como um sacrifício vivo, santo e agradável, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, que meus irmãos vivam todo o potencial que Deus dispensou sobre cada um deles. Que meus irmãos não desperdicem os dons e talentos que Deus lhe deu. Que meus irmãos não desperdicem o tempo que é tão precioso e que não volta. Que meus irmãos possam exercer os dons, os talentos que Deus lhe deu, em todas as áreas da sua vida, de uma maneira completa, intensa, totalmente, Senhor. O Senhor escreveu em Romanos, capítulo 16, que em breve o Senhor esmagará Satanás e colocará ele debaixo dos nossos pés. Senhor, no Teu nome, Pai, eu te peço, ó Deus, coloque o inimigo debaixo dos nossos pés. Não podemos aceitar pensamentos que nos diminuam, pensamentos, ó Deus amado, que nos anulam, pensamentos que afetam a nossa estima, pensamentos que têm nada a ver com o Teu reino, com a Tua palavra. Em nome do Senhor, queremos nessa noite sair daqui leves, ó Deus, leves, porque a Tua unção está sobre nós, a Tua presença está sobre nós, os dons o Senhor já nos deu, Pai. Leve meus irmãos com essa palavra nos seus corações e mentes, que meus irmãos possam meditar no que foi dito aqui nessa noite, e possam fazer alguma coisa, Senhor, tomar uma iniciativa, que eles contem para todos quantos aparecerem o caminho deles, o que o Senhor tem feito, como é o Seu reino, o que é o Seu reino na vida deles, como um testemunho vivo do Teu poder, Senhor. Suas testemunhas, falou o Senhor, em Jerusalém, Judéia e Samaria, e até os confins da terra, sendo testemunha do Senhor no ambiente profissional, familiar, educacional, estudantil, onde formos, Pai, que o nosso testemunho seja o testemunho do reino de Deus, que a gente não se omita, que a gente não esconda, Senhor, o que o Senhor tem feito por nós e para nós. Leva meus irmãos debaixo da Tua graça, do Teu favor. Abençoe esse fim de noite, Pai, no nome do Senhor. Também te peço, Senhor Jesus, que o Senhor console o coração de Tainá. Ela tem um filhinho para criar, Senhor.
Ela tem agora que tocar a vida dela. Difícil, amanhã é um sepultamento de um jovem de 21, 22 anos. O Senhor está no controle de tudo, Senhor. Não vamos aqui ficar questionando o porquê disso, o porquê daquilo. É o Senhor que dá a vida, é o Senhor que tira a vida. É o Senhor que rebaixa, é o Senhor que exalta. É o Senhor que enriquece, é o Senhor que empobrece. Te pedimos, Pai, que o Senhor dê forças a Tainá. Fortaleça essa jovem, Senhor, para que ela possa com toda força, com todo o ânimo, tocar a vida dela, Senhor. Ela se formou agora em administração. Que o Senhor possa abençoá-la nas suas escolhas profissionais. Que ela possa ser uma mãe tremenda para o seu filho. Que esse menino cresça no temor de Deus. Que esse menino cresça e tenha um caráter, uma conduta muito semelhante do seu pai. Em nome de Jesus. A mudança fez no Cauã. O Cauã não foi viciado em drogas. O Cauã não fez coisas erradas. O Senhor libertou ele, Senhor, das drogas, do álcool, das más companhias, da incredulidade. Obrigado, Senhor, a vida do Cauã. Esses anos o Senhor permitiu que ele permanecesse aqui nesse planeta. E agora o Senhor levou para si. Obrigado, Senhor. Que fiquem as boas memórias. Que fiquem as boas lembranças, Senhor. Choramos hoje com a Tainá, Senhor. E pedimos o consolo do Espírito Santo sobre ela, Pai. E sobre a sua família, sobre o seu filho, que ainda não entende o que está acontecendo. Um dia ele vai compreender melhor. Hoje é um menininho de 1 para 2 anos. Abençoe, Senhor, esta família com o teu poder. Leve meus irmãos de volta aos seus lares, Deus. Sabendo do chamado que cada um de nós temos. A unção do Espírito Santo já foi derramada. O Espírito Santo já habita na gente. Ele já nos mudou, Ele já nos transformou. E que precisamos, Pai, contar aos 4 ventos o que o Senhor fez, faz e vai fazer. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Antes de você ir embora, fale com o Dani, está lá atrás, está nos visitando hoje. Deus abençoe, Dani. Ela nos procurou pelo WhatsApp, nos achou, e a gente foi conversando, e nos dá a honra da sua presença. Fale com ela antes de ir embora, ok? Deus abençoe você e sua família. Deus tenha misericórdia de Vila Velha. Que essa chuva cesse aí em nome de Jesus. E que amanhã temos um dia menos molhado, né? Menos chuvoso. Vá na paz do Senhor. Deus te abençoe. Aproveite seu feriado, dia 15, até domingo, 19 horas. Vá na paz do Senhor. Deus te abençoe.